Não. Agora aquele silêncio. Silêncio que tá sendo gravado. Tudo pode ser usado no tribunal. Boa tarde, sou bom senhor. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Vácuo. Alguém remove ela, por favor? Eu imitando o Wagner. Boa tarde, professor. Tá tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com Tá abaixo vocês? do seu. Tá baixo? Tá. Parece até aquela voz do além, sabe? Do além. É? Nossa senhora. Já não basta ser um ET, né? Meu Agora Deus ser me livre. Ontem era ET, hoje é a voz do além. Ah, muito essas bem. coisas melhor. Lembrando que tudo que ele pode falar aqui, ele pode colocar no nosso, na hora de colocar a nossa nota, ele pode dar um ET lá na nota, viu? Cuidado. Nossa É nota, verdade. nossa nota pode ir pro espaço. E não tem como eu esquecer, É verdade. porque está sendo gravado, né? Vixe, a minha nota foi pro espaço. É, me digam só onde foi que eu parei, vocês lembram? A gente já passou por aí já. Desce E mais um continuar pouquinho. também. Bicondicional, acho que já. Desce mais um pouquinho. Eu acho que a gente parou em tautologia. Esse nome é familiar. Tá bom. Eu acho que eu comentei, inclusive, porque Foi. tautologia é quando a expressão sempre é verdadeira, né? Independente da valoração Eu das lembro que a gente variáveis que falou todos também têm. de negar. Acho que não é assim. Eu acho que é isso que está faltando. Acho que sentença aberta, a gente não. É, isso aí mesmo. Tá. Vou dar só uma geral aqui, né, para, sei lá, ficar bem fechadinho a ideia. Então, só relembrando o que é tautologia. Eu tenho uma frase ou uma fórmula e, independente da valoração das minhas variáveis, sempre vai ser verdade, né? Contradição é o contrário. Independente da valoração, sempre vai dar falso. Então, eu vou mostrar essa frase aqui. Quando a gente diz assim, diz P e não P. É tipo assim, você é estudante? Aí a pessoa diz assim, eu sou e não sou. Essa seria... Ah, igual aquele negócio que o senhor disse. Eu estou dando aula e eu sou um ET, né? Tipo isso? É, mas aí são duas distintas, né? São Uhum, duas entendi. informações diferentes. Aqui é a mesma informação. Você diz que é uma coisa e é o contrário dessa coisa. Aí isso é caracterizado como, frases desse tipo é caracterizado como contradição, independente do contexto, né? Então a ideia daqui é a gente mostrar, usando a tabela verdade, né, que é o meio que a gente aprendeu até o momento, né, de verificar a verdade de informações, lembrando que esse símbolo e esse é a mesma coisa, tá? Os dois significam negar, né, o contrário do que está sendo dito em P. Aí eu vou só montar aqui botar aqui em forma de tabelinha e aqui a gente vai colocar as valorações possíveis. Então, o P ele pode ser verdade ou falso, né? Com isso,
Se P é verdade, não P é o contrário de P, né? Então, não P é falso. E se P é falso, o contrário de P é verdade. E a nossa frase, né? A frase que está em pauta, né? Só para exibir a ideia da contradição, é essa daqui, né? A nossa informação alfa. E para que ambos sejam verdadeiros, né? Ou para que o I seja verdade, desculpe, as duas variáveis proposicionais têm que ser verdadeiras. Bom, e aqui a gente já tem, né? Verdade e falso. Quando a gente aplica o I, isso vira falso. Falso e verdade, quando aplica o I, fica falso também. Falso e verdade é falso. Verdade e falso é falso. Então, o único valor que essa frase nos deu foi a falsidade, né? Independente aqui das... Então só vai dar verdadeiro se for verdadeiro e verdadeiro, é pessoa. Mas é impossível, porque... É impossível isso acontecer, porque não pode uma informação e o contrário dela ser ambas verdadeiras. Não existe, então, ela nunca vai ser. Então, Ah, o que então que dá isso certo. significa? O que que isso significa, né? Significa que essa frase aqui é uma contradição. Ou seja, ela sempre é falsa. Não importa o contexto. E as frases que dão o contrário disso, né? Vou colocar aqui do lado uma frase que é uma tautologia, ou seja, que ela é verdade sempre, seria essa. Se eu colocasse assim, ó, P ou não P, aí é diferente, né? Porque para o ou ser verdade, basta que um deles seja. E aqui, como eu estou conectando essas duas, né? O primeiro é verdade, então esse aqui é verdadeiro. Aqui o segundo é verdade, então esse aqui é verdadeiro. Ou seja, aqui a gente tem lado a lado uma contradição e uma tautologia. Uma dá sempre falso e a outra dá sempre verdade. Que é, sei lá, uma frase desse tipo aqui, suponha que terminou o ano e a informação P é passar. Você pode muito bem dizer que passou ou não passou. Né? É uma das opções que é o que vai acontecer. De fato, isso é sempre verdade. Enfim. Então, essa é a ideia da contradição e da tautologia. Né? Agora a gente vai falar um pouco da ideia da sentença aberta. Né? A ideia da sentença aberta são as sentenças que a gente não pode dizer se é verdade ou falso, que aí depende, né? Depende de alguma informação adicional. Então, por exemplo, x é maior do que 2, né? Vou pegar esse segundo caso aqui. Depende, né? Depende do x. Então, para eu dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa, eu preciso valorar isso. Né? Aqui não dá para dizer, então está aberto, é uma informação aberta. Outra informação, né? Tem aluno aqui na turma. Não, o que eu ia dizer não é aberto. Né? Porque se eu disser, tem aluno aqui que vai ser aprovado. Isso é uma verdade. Vai existir alguém que vai ser aprovado, de fato. Né? Se vai existir Amém. alguém, se vai existir alguém que vai ser reprovado, isso eu não sei, né? Porque as condições mudaram. Para ser reprovado, a escola tem que ir atrás do indivíduo e os pais têm que se recusar ao auxílio escolar, uma coisa assim. Tem uma norma aí que, né, se os pais forem negligentes, aí o aluno pode ser reprovado. Mas, enfim, aí não entra, aqui já estou abrindo outra discussão. Aí a ideia dos quantificadores é para fechar essas sentenças.
Aí tem um exemplo aqui, né? X mais 1 é 7, aí depende do X, né? Não são todos os X que somado a 1 que dá 7. A gente, inclusive, sabe o valor que torna isso verdadeiro, que é justamente o que matemática faz, né? Essas informações aqui, elas são informações em aberto, mas qual é o nosso papel como estudante de matemática? Né? Apesar dessa aula ser lógica, né? Mas estou só fazendo esse gancho. É você definir o valor ou os valores que tornam essa sentença verdadeira, né? Então, as aulas de matemática, a gente justamente discute isso, tá? Os valores que, sei lá, as equações, as funções, né, obedecem às condições. Aí tem a ideia dos quantificadores, né? Que os quantificadores, eles fecham essa informação. Como assim? Então, essa frase aqui, né? Essa frase acaba se tornando falsa, né? Porque eu estou dizendo para todos os x, que é o que significa esse quantificador aqui, que esse símbolo, o A de cabeça para baixo, se lê para todos, e tem o E ao contrário, que significa existe. Né? Esse E ao contrário, a gente lê existe. Então, quando eu coloco esse símbolo aqui, eu estou dizendo que para todos os x, quando eu somar esse x com 1, vai dar 7. Isso não é verdade. Né? Aqui é a mesma coisa. Para todos x, x ao cubo é a mesma coisa de 2 vezes x ao quadrado. Né? E também, não necessariamente isso é verdade. E a mesma coisa aqui já é verdade. Né? Para todo a mais 1 ao quadrado é sempre essa expressão aqui. Então, essa terceira sentença ela é verdadeira, tá? Com esse quantificador universal, que é o para todos. As duas primeiras são falsas. Aí como é que a gente verifica, né? Basta pegar um número que isso se torna falso. Então, por exemplo, se eu pego x igual a zero, isso aqui não é verdade. Ou seja, não é para todos os x. Né? Agora aqui sim, qualquer valor que eu pegar para esse a, isso sempre é verdade. Tá, e aqui, essa frase aqui já é verdadeira, porque aqui está dizendo assim, existe um x, ou existe x, tal que x mais 1 é igual a 7. E é verdade. E esse x é o 6. Né? Da mesma forma, essa aqui também é verdadeira. Né? Aqui já é outra frase. Né? Aqui é verdade, essa aqui já é outra coisa. Né? Existe um x, tal que a ao quadrado mais 1 é menor do que zero. Isso aqui é falso. Tá? Qualquer valor ao quadrado é positivo. Se eu somar com 1, isso aqui sempre vai ser positivo. Nem zero vai chegar a ser. Logo, essa informação aqui é falsa. Tá? Ok. Aí, para fechar, né, esse documento aqui, tem a informação de como negar. Então, como é que você nega o I, né? Você tem a informação P e Q. A negação disso equivale ao quê? Equivale a não P ou não Q. Como é que a pessoa enxerga isso? Né? Então, vamos criar uns casos aqui para a negação, tá? Vamos aprender a negar. Bom, então, a primeira proposição que tem lá é negar P e Q, né? Deixa eu criar uns exemplos aqui para a gente visualizar como funciona a negação do P e Q. Bom, a negação do P e Q funciona assim. Ó. Imagine o contexto que eu pedi para vocês se dividirem em duplas
E suponha que eu quero que vocês apresentem, sei lá, uma espécie de seminário em dupla. Pode ser, inclusive, aqui. Não estou dizendo que eu vou querer isso. Eu estou criando essa situação, tá? Imaginem que eu passei um trabalho para vocês apresentarem em dupla. Aí, suponha que tem a pessoa P e Q, né? Uma dupla. Sei lá, Pedro e Cauã, sei lá, algum nome com Q aí. E suponha que a dupla... Não, isso não é... É fictício, tá? É só para a gente entender aqui. Imagine que essa dupla não apresentou. Aí o que isso significa, né? Se a dupla não apresentou, né? Porque aqui estou dizendo, ó, quem é essa apresentação aqui? É a apresentação de P e Q. Mas aí eu estou negando, né? Ou seja, não foi a dupla que apresentou. Aí o que isso significa? Pronto, Wagner chamou de, não sei se a pronúncia é Quenas ou Kenas, né? Sei lá. Kenas, professor. O nome de Bem, um amigo conhecido meu. muito bem. Aí, o que significa a dupla não apresentar? Aí tem alguns casos. Ou o primeiro não apresentou, né? Suponha que ocorreu a apresentação, mas não foi. Então significa que um dos dois não apresentou. No caso, um faltou, tipo isso? Pode ser, ou então ele não quis. Ele disse, não, professor, pode botar 0, eu não quero apresentar. Também é outra opção. Aí como é que a gente, né, diz isso, né? Como é que a gente vai dizer isso? Que no caso, esse exemplo que eu estou provocando é para a gente visualizar a equivalência. Eu dizer que a dupla não apresentou é eu dizer que o primeiro elemento, né, no caso o P, não apresentou ou o segundo não apresentou. Tá? Então, essa seria a negação. Pode ser também. Essa seria a negação da negação, ou seria a equivalência da negação do I, né? Seria negar o primeiro ou negar o segundo. Deu para entender esse exemplo, né? Como eu Mas negar. poderia negar os dois, professor? O ou permite isso, né? O ou pode ser que um dos dois não apresentou, no mínimo, ou que os dois não apresentaram, né? O ou, esse conectivo aqui, ele permite também que os dois não tenham apresentado, né? Sei lá, os dois tenham faltado, inclusive. Entendi. Tá, então essa é a primeira, como negar esse conectivo, né? Vamos ver como nega o segundo, que é o conectivo ou. Então, a negação do ou, né, na verdade, tem uma troca aqui. Né? Quando eu nego o i, ele se transforma em ou. Quando eu nego o ou, ele se transforma em i. Então, pegando um pouco do gancho do contexto desse primeiro caso aqui, vamos supor que agora eu, ao invés de obrigar os dois a apresentarem, eu digo que pelo menos um tem que apresentar. O que isso significa? Pode ser o P ou pode ser o Q, ou pode ser os dois. Aí vamos supor que isso não aconteceu, tá? Então, se isso não aconteceu, se Pedro, agora eu esqueci o nome, se Pedro ou Kenas não apresentaram, é porque nenhum dos dois apresentaram. Então, significa que Pedro não apresentou e Kenas também não apresentou. Visto que aqui eu tinha alternativa, né? Um ou outro. Por exemplo, se esse faltar, Pedro apresentaria. Ou o contrário. Mas aí nenhum dos dois apresentou, né? Nem Pedro ou nem Kenas. O que significa? Nenhum dos dois apresentaram.
Então, essa seria o sentido da negação do ou, tá? Ele se transforma em... Aí a negação da implicação. A negação da implicação, deixa eu ver se eu... Não sei se um exemplo eu consigo criar aqui, mas eu consigo exibir esse caso usando a tabela, que seria assim. Negar P implica Q equivale a dizer P ou não Q. Não, P e não Q, desculpa. Aí eu vou mostrar esse caso aqui, eu vou exibir usando a tabela. Então é assim, ó. Eu tenho P, tenho Q, tenho P implica Q. Então, a gente já viu que aqui a gente tem algumas opções, né? Pode ser que ambas essas informações sejam verdades, pode ser que uma delas seja falso, né? Eu tenho duas opções, pode ser que a primeira seja falsa, ou pode ser que a segunda seja falsa, ou pode ser que ambas sejam falsas. Então, essas aqui são todas as opções possíveis de verdades para essas duas variáveis. Tá, aí a gente sabe que para o P implica que ser verdadeiro, eu tenho duas opções. Primeira opção, se o P for falso, isso aqui já é verdade. E a gente vê isso aqui, ó, logo isso é verdade, né? Quer dizer, não preciso nem olhar para esse. Basta que o primeiro seja falso, né, para a implicação ser verdadeira. Então, aqui também é verdade. Ou esse cara aqui ser verdadeiro. Tenho essa opção ou essa, né? Se o que for verdade, a implicação também é verdadeira. Então, aqui, esse cara é verdade, então isso é verdade, né? E esse aqui é o único cenário inverso a esse. É o cenário que aqui é falso, né? Porque o P está sendo o contrário desse que é verdade e o Q está sendo o contrário desse que é falso. Então, aqui uma das ideias que a gente pode imaginar é: imagine que essa informação é verdade. Significa que P é falso ou Q é verdade. Tá, mas se eu digo isso aqui, o que eu estou dizendo? Isso. Aí, no caso, suponha que existem essas duas opções, né? Se isso aqui está sendo verdadeiro, é porque ou esse cara aqui está sendo falso, ou esse cara aqui está sendo verdade. Como eu estou negando, né? Eu quero que isso aqui seja falso. Aí, se P é falso, aqui vai ser falso. Porque daqui para cá, né, não mudei a valoração do P, né? O P, eu tenho essa opção dele ser falso, né? Então, ele aqui vai ser falso. E o Q está sendo verdadeiro, né? Isso porque a frase inteira está sendo verdade sem considerar a negação. Então, se o Q é verdade, não o Q aqui vai ser falso. Falso e falso, então isso aqui é falso. Quer dizer, para negar a implicação, basta dizer a premissa, o antecedente, né, e negar o consequente.
Então, deixa eu ver se eu consigo criar. Eu sei que talvez aqui não tenha ficado bem claro, mas vou criar um exemplo, né, para ver se dá para visualizar melhor essa ideia. Então, o exemplo que eu vou criar vai ser o seguinte. Suponha que P, sei lá, vamos botar bem simples aqui, é estudar, né, e Q é ser aprovado. Eu sei que, na realidade, não tem uma relação direta a isso, né? Você pode estudar e não ser aprovado. Mas, enfim, vamos considerar aqui que o estudar é uma carga grande, né? Suponha que você está sendo bem acompanhado, de tal forma que é impossível você não ser aprovado. Então, a frase P implica que, né, significa, se eu estudar, então eu vou ser aprovado. Aí, a negação dessa frase, né, a equivalência, eu vou botar a equivalência de outro jeito. A equivalência seria você dizer que você estudou e você não foi aprovado. Tá? No caso, ele é o contrário do que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo. Achei um exemplo melhor. Vou pegar, suponha que P é respirar e suponha que Q é estar vivo. Então, sei lá, imagine que todo ser humano, né, se ele respira é porque ele está vivo. Então, a implicação seria, se eu respirar, é porque eu estou vivo. Né? Seria uma possibilidade, né, dentro de uma determinada conjugação. Suponho que eu vou negar isso, né? Então, sei lá, uma equivalência seria, equivalência não, né? A negação disso, dessa frase que eu acabei de falar, seria, eu respiro e não estou vivo. Né? Então, isso seria, sei lá, impossível. Porque o respirar é pré-requisito para estar vivo. E se está respirando é porque está vivo. Se você diz que, sei lá, alguém respira e não está vivo, isso é falso, né? Isso é o contrário dessa implicação. Não sei se deu para entender a ideia da negação da implicação, mas é bem por aí. Dê um feedback aí para mim, só para eu saber se ficou bem, ficou claro. Ok. Tá, aí as duas negações na sequência, né, são em relação aos quantificadores. Então, eu tenho a informação, né, todas as pessoas, todos os presentes aqui na turma são alunos. Como é que você nega isso, né? Bom, se a informação está dizendo que todas as pessoas têm essa determinada propriedade, para você negar isso, você exibe alguém que não tenha. Ou seja, a equivalência disso, né? Se alguém disser, não, não é verdade. Tem alguém aqui na sala que não é aluno, sei lá. Então, novamente, né? Suponha que a frase que eu criei é... Vai que alguém aqui é ET, né, pessoal? Como é que é? Vai que alguém aqui é ET, né, pessoal? Eu acho que Wagner está com medo. Verdade. Será que isso é ET? Caraca. Então, sei lá, essa informação que eu estou dizendo de fato é verdade. Ó. Veja só, vou dizer, ó, todas as pessoas que estão aqui são alunos. Aí alguém diz, não, isso é falso. Por quê, né? Aí quando o porquê, às vezes é uma equivalência, às vezes não, é uma equivalência dessa informação. Existe alguém que não é aluno. No caso, eu não sou aluno. Quer dizer, a gente, o professor sempre é aluno, né? Mas assim, o ofício não, né? Então, de fato, né, negar essa informação é essa, é você dizer que existe alguém que não tem essa propriedade.
E aqui é o contrário, né? Sei lá, se eu disser assim, olha, existe alguém que é do terceiro ano, suponha, né? Eu suponho que eu estou dizendo esse exemplo. Aí, como é que eu nego isso, né? Alguém vai dizer, não, é mentira. Todos que estão aqui não fazem parte do terceiro. É isso que está dizendo aqui. Tá? Não sei se deu para visualizar a ideia. Todo mundo entendeu essa ideia das negações? Sim, sim. Tem alguém que não entendeu? Não entendi não. Mas tem algum em específico ou todas você... Tem como você explicar de novo? Todas? Só se eu não for um prejuízo assim de tempo. Tá, eu vou das mais simples, tá? Vou começar questionando das mais simples. Você entendeu a primeira e a segunda, que é negar o i e negar o ou? Não. Não. Ok. Então, suponha que eu digo assim. Suponha que eu digo inicialmente. Então, no primeiro momento, vocês vão fazer o primeiro e o segundo trabalho. Aí, num segundo momento, eu digo, não, não é verdade. Vocês não vão precisar fazer o primeiro e o segundo trabalho. Pergunta, o que que eu quis dizer com isso? Se vocês não vão fazer os dois trabalhos, né, que é o que está dizendo aqui, fazer o primeiro e fazer o segundo trabalho, vocês não vão fazer os dois. O que que isso significa? Que é uma falsidade. Não, isso é, mas em relação aos trabalhos que vocês vão fazer, Que ele mentiu? eu não entendi. Ele mentiu? Não, não é questão de mentir ou questão de falar a verdade. Aqui eu quero saber o que de fato vai ser feito. O que de fato aqui está acontecendo. E na verdade o que eu estou dizendo é, se vocês não vão fazer os dois trabalhos, significa que você não vai fazer o primeiro ou não vai fazer o segundo. Ah, tá. Se você não faz o primeiro ou se você não faz o segundo, é porque você não faz os dois. Ah, isso é fato, né? Foi isso que eu quis dizer. Deixa eu só mudar aqui. O que eu quis dizer é quando você nega o i, a equivalência é transformar em ou, né? Lembrando que nega os dois. Essa seria a ideia dessa primeira regrinha, né? Como é que você nega frases que tem escrito i? Você nega o primeiro ou nega o segundo. Aí eu usei, inclusive, o exemplo lá da aula, né? Suponha que duas pessoas não apresentem. Significa que a primeira não apresentou ou a segunda não apresentou. Né? Quando um dos dois não apresenta, é porque os dois não apresentaram. Essa seria a ideia. Aqui é a mesma coisa, né? Suponha que eu digo, você faz o primeiro trabalho ou o segundo trabalho. Aí, suponha que no segundo momento eu digo, não, 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 não quero isso. Aí, o que que isso significa? Que você não faz o primeiro e não faz o segundo. Aí você não faz nenhum nem outro. Tá? Essa seria a ideia do segundo.
E assim segue, né? Esse daqui é mais complicado assim para criar exemplos, né? Vocês visualizarem. Aí vou deixar por hora assim, né? Talvez seja a única que vocês precisem memorizar. E essa quarta e quinta, o que eu estava querendo dizer é, quando a informação é universal e você nega isso, é porque tem alguém que não obedece essa regra. Então, o que segue um pouco disso aqui é esses casos aqui. Ó. Por exemplo, essa frase aqui. Ó. Eu estou dizendo que para todos os x, isso aqui acontece. Ou seja, todos os números que você imaginar, quando você somar esse número que você está imaginando com 1, isso vai dar 7. Isso não é verdade. Né? Aí a negação disso é verdade. Então, deixa eu só escrever esse exemplo aqui. Eu vou escrever aqui em qualquer espaço. Então, a frase para todo x mais 1 é 7, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Significa que se eu nego, isso é verdade. Tá, mas como é a equivalência disso? Né? A equivalência, se não é verdade que para todos os x isso acontece, é porque existe um x que isso aqui não acontece. Né? Ou seja, existe um x que a soma com 1 não dá 7. Né? Isso seria negar, né? Essa aqui que eu escrevi, é a negação disso aqui. Tá? Quando é que uma coisa não é igual, né? É quando ela é diferente. Professor. Professor, Pode falar. por que x mais 1 dá 7? Porque escolheram essa frase. Assim, essa Aí frase tem que descobrir o valor de x? em matemática, sim. Mas aqui a gente está só verificando verdade ou falsidade. Né? Ah, tá. Então, aqui, na verdade, o que essa frase está dizendo é que isso aqui, x mais 1 é 7 para todos os x, né? Isso é falso. Essa informação aqui a gente sabe que é falsa. Tá, e se eu nego uma falsidade, né? Ela se transforma em verdade. Tá, e como é que eu poderia dizer a verdade em cima disso aqui? Assim, se não são todos, é porque tem alguém que não é isso aqui. É mais ou menos assim que a gente diz, né? E não ser igual é ser diferente, né? Então, essa seria a negação disso aqui. Tá. O nosso tempo já está estourado, tá? Eu vou só fazer aqui a chamada. E Vai o ser por Wagner, link ou colocar o nome? não precisa não, aqui eu vou só exibir a imagem, né, dos presentes aqui. Ah, tá. Aí eu vou abrir uma tarefa, tá? Para vocês responderem esses exercícios, tá? Do 1 ao 8, que já tem aqui no arquivo, tá? Certo. Aí isso vai equivaler a nota do primeiro bimestre, né, da eletiva. O senhor vai colocar no Sigiduc, né? Não entendi. A Diga de novo. atividade, o senhor vai colocar no Sigiduc. Vou. É porque eu tenho que abrir a tarefa, né, para vocês poderem fazer as devolutivas, né? Pois tá bom, gente. Então era isso, tá? Uma ótima tarde, professor, e até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho, Wagner. Tchau, professor. Boa tarde, fica com Aí. Deus. Amém. Você também. A chamada eu fiz aqui mesmo, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo vocês na tela, né? Eu só fiz exibir aqui. Até
Até mais. Valeu, valeu. Mas pelas outras já dá para saber, tá? Aí não tem muita preocupação, não.